trazer um pouco disso, desse momento do Bahia, Sede, que é o seguinte, como é que você tem visto o trabalho do Rogério? Que em alguns momentos o torcedor pegou no pé, pediu a cabeça do Rogério, teve um protesto até passando do ponto, e que talvez se fosse associação, eu acho que o Rogério não estivesse nem aqui mais. Eu falei, na minha opinião, você acompanhou mais do que eu, para mim, quando perdeu do América, se fosse época de presidentes, o Rogério teria caído ali em Minas. Como é que você tem visto o trabalho do Rogério? Não, essa coisa de substituição contínua de presidente a gente viu com todos os presidentes, né? De técnicos, né? Você viu, Marcelo Santana precisou fazer isso, o Guilherme Belintani precisou fazer isso. A SAF, ela, por mais que, assim, por exemplo, eu acho que lá atrás, vamos lá, estamos em 25, 24, 23. Em 23, eu acho que a saída de Paiva foi tardia. Por quê? Porque o trabalho de Paiva não apresentou evolução. Ele começou, ali, claudicando, né, capengando, você esperava que, com o tempo, você tivesse evolução no trabalho. Eu me lembro que o Bahia tomava uns gols que, pelo amor de Deus, parecia coisa de baba. E você via claramente que o time não tinha consistência na defesa. Então, eu acho que, assim, naquele momento, eu falei, tem que tirar esse cara, tem que tirar esse cara. Até que, graças a Deus, ele pediu para sair. Chegou o Rogério, salvou. Ano passado, eu acho que o Rogério, ele entendeu, ele demorou um pouco de entender a coisa do Bahia, o nosso apego com o clube, né? A nossa coisa de ser uma torcida muito fanática, mas hoje eu avalio muito bem o trabalho do Rogério. É um cara que eu já ouvi de alguns amigos que estão lá no Bahia, que é um workaholic, que é um cara que trabalha pra caramba, que pensa muito, que não vai para um jogo sem estudar detalhadamente, sem pensar o que fazer, e está evoluindo. Veja, eu acho que o Rogério está evoluindo com o Bahia. O Rogério é um treinador em evolução, o que é muito bom. O que é muito bacana. E você ter hoje uma SAF bem estruturada, profissional, dá condições do cara fazer um trabalho em constante evolução. Hoje, durante o dia, eu acompanhei algumas notícias que já se fala numa renovação do contrato dele por mais 2 anos. Eu acho ótimo. Se isso acontecer, eu acho ótimo. O trabalho dele, para mim, é um trabalho muito bom. E se você olhar no mercado brasileiro, é o seguinte, vem cá, quem é melhor técnico do que Rogério no Brasil aí? Eu acho que se tiver alguém, está ali no mesmo patamar. Mas, quem é? Vamos pensar aqui. Abel Ferreira, do Palmeiras, que é um treinador. E tá com a carreira segura. Está com a carreira segura. Você não vai chegar lá e tirar o cara. E eu observo o seguinte, comparando o ano passado com esse ano, você falava aqui do momento, Yuri. O início do Brasileiro. Um abraço aqui para você, você me cumprimentou, ainda não tive a oportunidade de te cumprimentar, mas o ano passado, a gente tinha duas coisas. Você não tinha, no início do Brasileiro, a Libertadores paralelamente. A gente não estava disputando a Libertadores. Então, a gente está com o início de Brasileiro bom, tendo que disputar uma Libertadores pegada pra caramba. Caímos logo num grupo que é pancada, o grupo da morte, e a gente está vendo aí. A gente estava uma semana que a gente estava, vamos classificar antecipadamente. 2 rodadas atrás, ironizava o grupo, e hoje agora a gente tem que ir lá para Porto Alegre e ganhar aquele jogo de todo jeito. Então, e mesmo assim, veja, o nível de oscilação do time que eu tenho observado não é um nível de oscilação grande. O time está jogando com a constância. Eu acho que o sentimento, eu tenho esse sentimento, eu acho que uma boa parte da torcida do Bahia tem esse sentimento. Quando esse time titular, que entrou ontem, vai para campo, a gente não tem medo de ninguém. Eu não tenho medo de ninguém quando eu vejo aqueles caras em campo. A gente pede a Deus só para o time jogar bola no Exatamente, dia. Exatamente, para dar um bom dia. Está todo mundo concentrado, ninguém desligar um disjuntor, sabe? Porque aquele time, com todo mundo ali, cara, eu não tenho medo de ninguém. De ninguém. Você vai respeitar um Palmeiras, que é um timaço, o Flamengo, que tem um elenco. Mas, velho, eu estou vendo o Bahia com um elenco legal, em evolução, que tende a evoluir mais. Espero também que na janela aí venha 1, 2 ou 3 peças para encorpar o elenco. Mas eu acho que dos últimos anos, cara, a gente não tem do que se queixar em termos de elenco. E em termos de treinador, é um cara que está em evolução e eu acho que ele está botando o elenco para evoluir junto com ele. Essa é a minha visão. Até para contextualizar quem não viu hoje, né? Saiu a notícia do Elton Serra lá da ESPN sobre isso, que o Carlos está falando sobre o Bahia estar tratando como prioridade número 1, assim falou Elton, a renovação de contrato do Rogério Ceni por mais 2 temporadas. Acaba, na verdade, que ainda não foi renovado no final desta temporada, né? No final
de 2025 o contrato do Rogério Ceni. O Bahia já conversa, tratando como prioridade a prorrogação por mais 2 temporadas, indo até 2027. E Elton ainda fala que Rogério já deu sinal verde, trata como prioridade. Então é algo que, não acontecendo nada de outro mundo das duas partes, e eu digo nada de outro mundo, é algum desentendimento muito grande. Não é nem uma não classificação na Libertadores ou o brasileiro não sair. Não. Algo de outro mundo. O Rogério saindo na mão do Cadu. Bem isso aí. Dá uma de Jael. Dá uma de Jael e querer dar murro em alguém. Só isso aí, pô. Porque... E não vai acontecer também, né? Cadu não estressa ninguém, pô. Pois é. Ele dá risada e resolve de outro jeito. Mas, então, o Rogério deve ser treinador do Bahia por mais 2 temporadas. 4 anos vai passar no clube, né? Se cumprir o outro contrato também. Chegou em 23, final de 23. Meada de 23 ali pro final. Final, setembro, mais ou menos. É. Agosto, setembro, naquela fase. Aí até final de 2027, passando 4 anos aí no comando do Bahia. Vai buscar, né? 4 anos, já aconteceu na Lembra história do de Bahia? algum treinador tanto tempo assim? 4 anos seguidos? Não lembro. Outro dia eu vi até alguma coisa de longevidade, né, de treinador do Bahia, mas eu não lembro. 4 anos, eu acho que é uma marca... Aí só se Guardiola falar assim, ó, o cara aposentar e os caras mandar o Rogério pra lá, né? Não, eu quero... Não, mas aí é a condição de Rogério pra lá e Guardiola vir pra cá. Até porque o Ferrão falou isso, não foi? Do nível de sofisticação do trabalho ser parecido do Rogério e do Pepe Guardiola. Vamos fazer uma mudança aqui. Vai Rogério pra lá, vem Guardiola passar aqui um intercâmbio. Vai ter torcedor que vai dizer aí, rapaz, os caras ganharam um Bavi, já estão falando de Rogério ir pro City e tal. Não é isso não, viu, gente? Calma e respira aí, pelo amor de Deus. Everton Ribeiro. Cara, um jogadoraço, né? Um jogadorzaço. Eu gostaria muito que ele renovasse por pelo menos mais um ano com o Bahia. Acho que ele tem lenha para queimar. Tá jogando bem, obviamente, ele tem as limitações físicas, é um cara que já tá, 37... 35. 35. 5, Bom, eu acho que dá para jogar aí. O que eu ouço falar é que é um profissional de mão cheia, um cara que agrega muito para o grupo e, tecnicamente, pô, você vê que ele, no jogo de ontem, o que eu assisti ali do primeiro tempo, pô, ele chama o cara ali para aquele miudinho, pega a bola, distribui bem, ele é não tem a explosão física de outros momentos, você vê, não tem uma queixa que eu tenho dele pra caramba é o seguinte, pô, que trabalho que dá pra ele chutar no gol, velho. Ele pega umas bolas ali na entrada da área, dá uma penteada, mas não larga o tamanco no gol, mas pra mim, velho, no Bavi ele largou, desviou. Desviou e cobriu fez o Arcanjo. Cobriu ano passado, né, no Bavi do Campeonato Brasileiro. Ele tava com um olho só, pô. Tinha tomado uma porrada no olho. E eu não sei se foi ele ou alguém que falou que ele só chutou porque ele já sabia que ele ia sair. Ele sairia, independente do gol, o Rogério disse que ia tirar, ele pediu pra esperar. E então ele chutou, eu vou sair de campo, eu vou chutar aqui, meu irmão, e depois... Que dá. Graças a Deus a bola desviou, tá 1-0 ali. Mas eu até falei, Sede, ontem disso, do seguinte, quando tem a expulsão do Jean Lucas, o Everton vai jogar ao lado do Caio Alexandre, né? Vira uma espécie de segundo volante, e aí queima mais uma vez a língua de alguns que dizem assim, tá vindo pra cá só pra ganhar dinheiro e ficar no chinelinho, não sei o que, e o maluco a gente correndo, ouviu muito isso aí, né? Principalmente da torcida do rival, meio com aquela dorzinha de cotovelo, o cara vem se aposentar no Bahia, o cara vem só pra tomar dinheiro do Bahia. Meu amigo, dinheiro bem pago pra caramba de Everton Ribeiro no Bahia. Dinheiro bem pago pra caramba. E outro cara que eu sou muito fã desse grupo é o Caio Alexandre. Cara. Pô, eu faço uma comparação com todo respeito, bicho. A torcida do Bahia tinha, na época, Fael como ídolo jogando na mesma posição. Você compara, é covardia. Covardia o que Caio Alexandre está jogando no Bahia nessas 2 temporadas. O primeiro volante da gente hoje é um cara que sai para o jogo, não é a principal característica dele, o desarme, né? Mas ele evoluiu nisso. Mas é um cara que sai para o jogo e tal. E tem um lado midiático, que é o que a torcida do Bahia ama também, né? Pronto, você tocou num ponto... você tocou num ponto muito bacana. Você sabe o jogador do elenco que eu sou muito fã, mas que a torcida do Bahia pega muito no pé dele por conta dessa falta de lado midiático? Cauli. Cauli é tímido. Cauli, deixa eu te falar uma coisa. Se Cauli tivesse... Introvertido, na verdade. Se Cauli tivesse o estilo Caio Alexandre de ser a gaiatice, a coisa da resenha de estar ali, não sofreria 1/3 das críticas que sofre. Eu falava disso Não sofreria, eu tenho certeza que não sofreria 1/3
das críticas que sofre. Eu falava isso de Edgar Júnior. Falava, se Edgar Júnior fosse um cara de ir pra rede social e tal, seria ídolo naquele momento. Ali. Edgar Júnior foi um dos caras que eu vi jogar no Bahia. Aquele cara, ele recebia a bola, ele fazia uma parede, ele prendia a bola de uma forma... Pô, zagueiro alto, forte, que nada, ele prendia a bola e ia pra cima. Jogador espetacular. Tá aí um atacante que eu senti falta pra caramba quando saiu do Bahia. Ele começou jogando mais pela beirada, depois ele foi ali... Acho que não sei quem foi que machucou. O Hernani? Foi o Hernani machucou. Ele quebra a canela. A canela, exatamente. Ele quebra a canela. O Gustavo entra e o Canu força uma expulsão. O outro Canu não é esse, né? E aí Edgar Júnior passa a jogar ali meio que de centroavante, pô, e jogou pra caramba, fez aquele golaço lá contra o Sport na final aqui na Fonte Nova da Copa do Nordeste, né? O Edgar tem 44 gols com a camisa do Bahia. Pois e é. não era o 9, né? Imagina. Não era o 9, era o segundo atacante, não era nem beirada, era um segundo atacante, né? E quando fez esse falso 9, é um cara que eu acho que se fosse mais de pegar o celular e bora Bahia, pronto. Que é o que eu acho que um pouco dessa antipatia, não acho que antipatia é uma palavra muito forte, dessa restrição da torcida do Bahia com o Cauli. Porque eu acho que o Cauli é um craque de bola, um jogador top. Só pra gente fechar isso de Everton Ribeiro, pra mim ontem a melhor partida de Everton Ribeiro na temporada. Oscilando em algumas partidas, a idade eu acho que pesa muito, até posicionamento, tem que voltar muito para marcar, mas perfeito. Na hora da expulsão, eu até converso com ele e Caio Alexandre se olham ali e meio que falam que, peraí, pô, vamos resolver isso aqui, vamos dar um jeito nisso aqui, que não precisa de nenhuma substituição, não. Voltou, tem um vídeo que estava rodando hoje no Twitter de uns 2 minutos, que é de controle absoluto, é de entender quem é Everton Ribeiro e do que ele pode fazer, de controle de jogo, de acelera quando é preciso, de cadencia, de vamos começar aqui um pouco mais, aqueles dribles curtos, algo que o Caio Alexandre ia até fazer esse corte, acho que eu até vou fazer, que o Caio Alexandre falou com a gente lá em Girona, que a gente perguntou qual é o melhor jogador que você já jogou, ele é Everton Ribeiro, o mais difícil, Everton Ribeiro. Aí ele fala, porque parece que ele tá de costa e ele sabe exatamente onde tudo está acontecendo aqui. Parece que ele já olhou tudo, sabe onde está o gol, sabe onde está os jogadores. É incrível. Ontem teve pelo menos uns 3 lances disso aí, pô. De ele tá de costa, dá um toquinho para passagem, gira pro lado que tem que girar. Se ele gira pro outro, ele é desarmado, ele gira pro outro, pra direita, no outro ele gira pra esquerda. Então, assim, tem uma facilidade muito grande dessa leitura de jogo, mesmo quando ele está de costa pro lance. Então, para mim, foi perfeito o Everton Ribeiro ontem. Tem a opção, o Elton falou hoje, tem a opção de mais uma temporada atingindo metas, mas também soube que, mesmo que não atinja metas, o Bahia deve exercer essa opção de renovação. Já deve ter sido atingido. Não, eu acho que deve renovar. Eu acho que o Bahia seria bom para o Bahia, pelo menos mais um ano, e aí avaliar depois, mas assim... eu acho que é um jogador que contribui muito, que ainda está jogando em alto nível e está contribuindo pra caramba com o Bahia. E muito do que falam também é que ele não tem esse estrelismo, né? Porque, pô, é o Everton Ribeiro. O Ceni até falou, pra mim é um jogador, em uma coletiva ele falou, pra mim é um jogador mais vitorioso de Campeonato Brasileiro de pontos corridos. É o principal jogador, o melhor jogador, ele usa um termo desse, assim. Então, assim, pô, com tudo que conquistou, que construiu no Cruzeiro, no Flamengo, principalmente... E tem um detalhe também, né? É o cara Copa do Mundo, humilde, seleção Copa do Mundo. E veja, você tocou num ponto interessantíssimo. É a aval de Rogério. É Rogério quem banca, não pode trazer e tal. Eu conheço, eu trabalhei. E assim, você tocou num ponto importante, cara. Um cara que chega no Bahia sem estrelismo, porque a gente já viu em outros tempos, jogador renomado chegar no Bahia e achar que é maior do que a instituição. A gente já viu isso aqui em outros momentos do clube. O cara chega, não, mano, estrela, tal, e querer ser maior que o clube. O Everton Ribeiro, cara, ele aparenta, vocês estão lá mais no dia a dia, eu estou mais afastado, ele tem um respeito profundo pela instituição, pela torcida e, sobretudo, pela profissão dele. Juliana, hoje, na Band, Juliana falou uma coisa que é interessante, que é a seguinte, e aí eu juntei com o vídeo de bastidor das fotos do Everton, né? Tipo, o Everton, quando ele é anunciado, a gente até brincou aqui que a gente reagiu ao vídeo. Ele tem uma estante em casa dos troféus que ele ganhou na carreira, né? E é uma parede do tamanho disso daqui, né? De tudo que ele ganhou e tal. E aí Juliana falou hoje uma coisa que eu falei, pô, é verdade. Tem mais título do que um time aqui da Bahia. Que vários aí. Esse cara ganha um campeonato baiano e ele comemora do mesmo jeito da Libertadores que ele ganhou em 19 no Flamengo. Exatamente. Tipo, título é título, né? Pra ele... ele comemorou, disse que estava feliz de ser campeão com o Bahia e tal. Tomara que
tenha sido só o primeiro esse ano. Desse ano ainda. Desse ano, mais uns desse dois ano. ainda. A gente está aí, né? Está aí, vamos ver.